Abel trouxe as primícias, entregou as primícias. Vem comigo. No final do versículo 4 diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Se Deus se agrada de você, é porque você está com o coração certo para aquilo que você dá a Ele. Como consequentemente fala que Deus não se agradava de Caim e então da sua oferta. Olhe para mim, nós não vamos comprar Deus com as nossas ofertas. Fala para quem está do outro lado: você não compra Deus com a sua oferta. Diga comigo bem alto: Deus não está à venda. Mais uma vez: Deus não está à venda. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Porque não é uma compra, não é uma troca. Exalte, agradeça a Ele, porque não tem nada disso. Glória a Deus. Sermos Abel em uma terra de Caim. Enquanto Caim entregava qualquer coisa, um fruto, aquilo pode ter preparado o fruto que fosse. A motivação de Abel, o coração de Abel, era o que Deus via. É o que Deus vê em você nessa noite. Deus vê o nosso coração, aleluia. E Ele vê através do sangue de Jesus. Vou falar de novo. Deus, presta atenção, Deus vê pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus vê pelo Espírito Santo, pela graça, por esse sangue derramado. Por isso a atitude de Abel, a realidade da vida de Abel gerou ainda mais o que? Raiva em Caim, gerou raiva em toda uma situação. A palavra fala claramente que Caim ficou com o rosto conturbado, com os pensamentos conturbados. Versículo 6, Deus fala: porque andas irado, porque descaiu o teu semblante. Preste atenção aqui, meu irmão, não tenha medo de cara feia. Está me ouvindo? Fala para quem está do teu lado: não tenha medo de cara feia. Tem muita gente que vai olhar feio para você. Tem muita gente que vai querer perseguir você. E eu tenho boas novas para você. Você é a geração de Abel numa terra de Caim. Você é a geração de Abel numa terra de Caim. Não tenha medo de ira, não tenha medo de perseguição, não tenha medo daquilo que venha contra a tua vida. Glória a Deus! Não tenha medo, não tenha medo. Somos essa geração. Faça o que Deus te manda fazer. Cumpra o que Deus tem falado. Nós olhamos a nossa geração, olhamos o que está à nossa volta, mas o que vão pensar, o que vão dizer, o que será? Não, querido, obedeça a Deus no teu chamado, obedeça a Deus. Eu repito, o Brasil é essa geração do irmão mais novo. Nós somos essa geração de Abel, nós somos essa geração onde muitas nações viveram realidades incríveis, avivamentos maravilhosos, coisas incríveis no passado. Bata na mão de quem está do teu lado e fala: agora é a nossa vez, meu irmão. Bata na mão dele forte e fala: agora é a nossa vez. Aleluia. Tem solução. Deus pode mudar o nosso coração. Eu falo para a geração como eu, que está na igreja há tantos anos: abra o teu coração para o novo de Deus na igreja. Tem muita coisa que vai acontecer na igreja. Tem muita gente que vai chegar mais e mais. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Tem muita coisa linda que vai acontecer. A igreja vai chegar em lugares que a gente nunca até imaginou. A igreja vai chegar. Nós já temos visto o evangelho chegando em cinemas. Temos visto o evangelho chegando de alguma forma na política. Mas temos certeza que muito mais Deus tem para fazer. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite em nome de Jesus? Você é Caim ou você é Abel? Você é uma igreja Caim ou você é uma igreja Abel? Porque a oferta e o altar é levantado pelos dois. Ô silêncio. O altar é levantado pelos dois, a oferta é dada pelos dois.
Quem somos nós? Somos Caim ou somos Abel? Somos aquele que vive com ira, que vive na carne, que vive nervoso, que vive julgando? Ou somos Abel, entregando sangue, entregando sacrifício, apenas cultuando ao Senhor, apenas sendo fiel ao Senhor? Ou somos Tem alguém comigo aqui nessa noite? Ser Abel na terra de Caim? Ser verdadeiro na palavra, ter no seu coração a simplicidade do evangelho e da fé. Jesus, querido, era tão misturado com as pessoas, estava tão dentro das pessoas, com tanta gente, que Judas, para poder mostrar quem era Jesus, que ele estava traindo, ele teve que ir lá e beijar Jesus, porque estava tão misturado com todo mundo que não dava para saber quem era. Você não entendeu o que eu falei? Vou falar de novo. Isso até eu falei ontem lá no Danilo Gentili, mas eles editaram isso aí. Jesus estava tanto com as pessoas. Fala para quem está do teu lado: estou contigo. Judas teve que ir lá e dar um beijo nele, para os soldados saberem quem era Jesus. Não há distância, há uma aproximação a essa realidade de vida, e eu creio nisso em nome de Jesus. O princípio terreno é um princípio onde eu preciso de alguma maneira ter uma vantagem. Eu preciso de alguma maneira chegar primeiro, ter alguma vantagem. Eu vi certa vez uma ilustração na internet que eu achei incrível. Muito simples, já vi alguns anos atrás e ela continua até hoje. Todo mundo carregando uma cruz bem pesada. E aí com o pensamento de Caim, cerrou um pedacinho da cruz, para poder chegar primeiro. E ele viu que estava andando mais rápido do que os outros, e cerrou outro pedacinho da cruz, e foi andando mais rápido que os outros, e cerrou outro pedacinho da cruz, e estava mais rápido ainda que os outros, cerrou outro pedacinho, até que chegou a hora, que era a travessia para chegar na promessa do Senhor. Todo mundo que carregava aquela cruz pesada, na hora que eles lançavam a cruz em cima do abismo, ela era a ponte perfeita para atravessar. E o bonitão que foi serrando a cruz e tirava onda com todo mundo, ficou com um toquinho de madeira, não dava para atravessar. Diga para quem está do teu lado: eu não tenho vantagem, eu tenho justiça de Deus. Quem tem justiça do Senhor, dá um brado de vitória aí nessa noite. Os conceitos da terra de Caim nos fazem buscar o que é correto aos nossos olhos. E a verdade da terra de Abel nos faz esperar pela recompensa que vem de Deus. É de Deus, é em Deus. Somos uma nova geração. Somos essa geração, meu irmão, que nós temos que aprender a entender que agora, com maturidade, temos como uma nação brasileira hoje condição de levantar um altar onde os nossos até mesmo irmãos mais velhos vão aprender a viver com uma vida de entrega, como foi a vida de Abel. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.